Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate, a partir de hoje sempre às 8 horas da noite. E hoje falando sobre declaração do imposto de renda. Para isso estamos recebendo a Lúcia Helena da Mota Haas, representando o Sescom RS, e o Mauro Medina, que é o chefe da Receita Federal aqui de Montenegro. E você pode participar, fazer perguntas, críticas, elogios, tirar suas dúvidas de duas formas, através da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, que é o número 998240324. Boa noite, Lúcia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem, né? E queria muito agradecer essa oportunidade, a oportunidade de Sescom ter sido convidado para falar um pouquinho sobre imposto de renda, sobre a possibilidade das doações também. Imagino, nós que agradecemos, especialmente nessa época, né, Mauro? Boa noite, que deve ser extremamente corrido para vocês. Boa noite, Leandro. Boa noite, Lúcia. Boa noite, telespectador. Agradecemos de novo também o convite aqui do Sescom e da TV Cultura. A Receita Federal está disponível para esclarecer as pessoas, orientar. Temos nossa unidade aqui em Montenegro aberta todos os dias a partir da 1h da tarde. Queremos participar aqui e divulgar o que for necessário para esclarecer o nosso público. Perfeito. Eu acho que a gente começa pelo seguinte, de forma bem objetiva e geral para as pessoas de casa. Quem tem que fazer a declaração? Quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Bueno, nós temos vários critérios para fazer a declaração de imposto de renda, mas o principal, aquele mais visível para todo mundo, é o rendimento anual que a pessoa teve. Então, esse ano de 2017, o rendimento que tu tiveste, telespectador contribuinte, durante o ano de 2016, acima de R$ 28.559, já te obriga a fazer essa declaração. Tá? Então isso conta todos os salários, o 13º, férias, aluguéis, qualquer fonte de renda que tu tenhas que são objeto de tributação, tu tem que oferecer para tributação. Fora esses rendimentos que são chamados rendimentos tributáveis, ou seja, aqueles salários, aluguéis, fontes variadas, INPS, a tua aposentadoria, são fontes de renda tributáveis. Fica tranquilo, não tem problema que isso só acontece em programa ao vivo. E como nós dizíamos agora há pouco, nessa época, é evidente que a Receita está sobrecarregada e resolvendo problemas aqui. Relacionados a imposto de renda, né? Isso aí. Então é por isso que o telefone está tocando, né, Mauro? Agora, o importante, então, continuando o seguinte. Além do rendimento tributável, isso aí, além do rendimento tributável, você também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda caso tu tenha um patrimônio superior a R$ 300 mil anual. Patrimônio dos teus bens, imóveis, veículos, joias, obras de arte, que seja superior a R$ 300 mil, que tu tenha rendimentos não tributáveis ou isentos, ou por serem tributados exclusivamente na fonte, rendimentos acima de R$ 40 mil, ou que tu tenhas renda de atividade rural acima de R$ 140 mil, tenhas compra e ou venda de imóveis com ganho de capital, ou seja, vendeu por um valor diferente daquele que tu compraste. Nesse caso do valor do imóvel, tá? Qual é o critério para a pessoa saber, mas quanto vale o meu imóvel? Será que o meu imóvel vale 300 mil ou não? Qual é o critério para ele saber isso? Quando tu compraste o imóvel, o cartório do registro de imóveis registrou um valor. Esse valor que conta? Esse é o valor que conta. Ou seja, aquele valor que está registrado no cartório, ou seja, a hora que tu fechou o contrato, foi lá no registro de imóvel, fez o registro da tua propriedade, aquele valor é o que passa a contar como sendo o valor de origem do imóvel. Ou seja, não é o valor que tu tens no mercado, é o valor que está registrado lá no cartório. Ah, mas o meu imóvel valia, quando eu comprei a 100 mil, mas hoje vale 400 mil. Bom, a Receita pega o valor histórico, quando tu compraste ele era 100 mil. O ganho de capital é esse que superou os 100 mil iniciais. E quanto é esse valor? Tem que somar os 28 mil reais? Não. O patrimônio, então, a forma de encarar o patrimônio é diferente de encarar o tributável. Na verdade, tu tens um imóvel que tinha um valor histórico na época da compra com certo valor, quando tu vender ele vai ter um valor diferente, o mercado avaliou diferente. Esse ganho de capital é tributado diretamente, ou seja, é sobre ele, ele não mistura com o teu... Sim. Sobre a diferença. Não, perfeito, mas eu pergunto o seguinte, quanto ao valor que ele recebe, mensal, que ele vai somar, se chegou aquele número dos 28 mil reais. Isso, voltando à questão anterior, exatamente. Desculpa. Não, imagina. Ele pode solicitar para a própria empresa, né? As empresas fornecem o valor, né? Sim, o rendimento tributável, então, a empresa é obrigada, todo ano, até o final de fevereiro, ela tem que entregar para os seus funcionários
O informe de comprovante, rendimentos. o informe de rendimentos e retenção, imposto retido na fonte. Isso é uma obrigação da empresa, ela tem que cumprir essa norma, então ela tem que fornecer essa informação. E a pessoa, se ela não recebeu, ela pode buscar da empresa. E caso Até mesmo deve, assim, né? até deve lá buscar a empresa para pegar essa informação. Caso ela não consiga, a empresa faliu, a empresa fechou, está havendo alguma razão para ela não estar fornecendo informação, a Receita também dispõe dessa informação conforme aquilo que a empresa também nos declarou, ou seja, essa informação é declarada para o próprio funcionário e é mandada, a empresa faz uma declaração para a Receita informando isso também. Então a Receita tem boa parte dessas informações já disponíveis nos sistemas de dados dela, nos bancos de dados dela. Ô, Lúcia, quais são as principais, nessa época a gente estava falando, que todos começam a se perguntar sobre isso, quais são as principais dúvidas que surgem nesse momento? Na verdade, assim, o que a gente está sentindo? Que muitas pessoas que antes não declaravam estão, né, comparecendo aos escritórios, às nossas empresas, com essa dúvida, se eu preciso ou não preciso declarar. Porque como a nossa tabela, a tabela do imposto de renda, ela está há muito tempo defasada, corrigida. então, assim, há tempos atrás, só quem ganhava razoavelmente teria necessidade, né? Certo. De declarar. Então, assim, a gente vê que muitas pessoas estão procurando mesmo com um salário mais baixo. Há uma inclusão aí Há uma de inclusão, pessoas. exatamente. E essa questão, realmente, assim, do ganho de capital. Mas eu não tenho como trazer a valor presente o meu imóvel. Ele realmente hoje vale mais. Não. A legislação não permite, então é aquele valor declarado lá na época. Se ele vier a vender, isso é uma das perguntas mais que as pessoas têm mais dúvidas, né? E se precisa declarar a conta de banco? Às vezes são perguntas básicas, né? Mas as dúvidas... Eu me lembro que até alguns anos atrás havia declaração de isento. Quem não chegava nesse valor necessário para fazer o imposto de renda tinha que fazer uma declaração, né, de isenção, que tinha renda menor que isso. Sim. Isso não é mais preciso. Não existe mais essa declaração desde 2007, vamos fazer 10 anos que não existe mais a declaração de isento. Meu Deus, eu estou ficando velho, eu pensei que isso era de poucos anos atrás, já fazem 10 anos disso. 2007 foi o último ano. Mas ainda pergunto, né, Mauro? Mas ainda pergunto. E ainda tem gente que vai na Receita e pedir, né? eu preciso fazer uma declaração de isento, como é que eu faço? Então é muito comum, e tem muita empresa, muito órgão, tu tá vai fazer uma compra de um bem ou vai fazer concorrer na universidade. Existem instituições que exigem que a pessoa traga, já que ela não faz a declaração de renda, que ela traga a declaração de isento e vai na Receita pedir essa declaração. Eles até indicam, olha, vai na Receita e pega a sua declaração de isento lá. Não existe mais a declaração de isento desde 2007. Então, hoje, o que é uma declaração de isento? Tu te declaras isento. Tu escreve no papel, eu me declaro isento. Existem leis que dizem, olha, se tu te declarar isento, isso é a declaração de isento. Não existe mais aquela declaração que era feita na Receita ou nos Correios. Então quem não chega a isso não precisa nem se preocupar. Não tem que se preocupar, não existe mais a declaração de isento. Se tu te declarar isento, se a pessoa pedir que tu escreva, tu pode escrever, eu me declaro isento, assino. E isso é uma declaração de isento. A lei protege esse tipo de declaração. Perfeito. Priscila Matias, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Lúcia. Falando sobre a declaração do imposto de renda... Antes disso, Priscila, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para ti também. É uma pergunta difícil para os três aqui. Lúcia, sabe por que é o leão, o animal, que nós chamamos de imposto de renda ligado ao leão do imposto de renda? Na verdade, deve ser porque é feroz, né? Vamos perguntar para a Priscila. Priscila, sabe por que é o leão? Pegadinha, não sei. Agora para o Mauro. Sabe por quê? Vou te ser franco, também não sei assim a razão, mas eu também vou na linha de raciocínio da Lúcia, Então, aquela ideia do predador, o cara que tem controle, que é o dono da situação, o rei da selva. É mais ou menos isso. Com o objetivo de tentar popularizar o imposto, a Receita Federal lançou no final dos anos 70 uma licitação para que agências publicitárias criassem o personagem. O escolhido foi o felino, mas não aleatoriamente. Algumas de suas características foram relevantes para isso. Por exemplo, o fato de ser o rei dos animais traz uma imagem de justiça e lealdade. Além disso, a sua imagem à primeira vista representa imponência física. Né? E por isso é que foi o leão. E que sempre avisa quando vai atacar. Então tem a ver. Interessante. O que vocês disseram. Agora sim, você pode fazer a sua pergunta depois dessa cultura geral aqui para os nossos telespectadores. Vamos lá, então. Essa pergunta cabe tanto para a Lúcia quanto para o Mauro. O Eduardo, do bairro Timbaúva, pergunta, o brasileiro deixa sempre para a última hora para fazer a declaração do imposto de renda?
E o Carlos, do bairro Progresso, pergunta: o que acontece se o cidadão deixa de fazer a declaração do imposto? É, porque o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Por isso a isso pergunta aí. é um aspecto cultural. Na verdade, assim, eu posso iniciar respondendo. Tranquilo. Me parece que as pessoas estão começando a se preocupar um pouco antes, a gente está sentindo essa movimentação, né? Mas realmente, a última semana é aquela semana de loucura, é o pessoal desespero, o pessoal indo a banco pedindo os extratos. Eles até nos procuram antes, mas como sempre falta um documento ou outro, né? Acabam deixando para depois para fazer o fechamento, a finaleira. E a segunda pergunta, Priscila, foi o que acontece com quem não declara, né? O que acontece com o cidadão que deixa de declarar o imposto? Então, se ele teve aquele rendimento, as razões de obrigatoriedade de fazer a declaração e não faz, a Receita classifica-o como omisso e ela vai ser chamada a declarar. Caso ela não declare, vai ficar com a certidão negativa, que é necessária para muitas ações da pessoa no dia a dia da sua vida particular, ela não conseguirá essa certidão negativa. Então, ela vai acabar tendo que fazer o cadastro, pessoa física, a CPF, vai estar com certidão não negativa, ou seja, está devendo alguma coisa, no caso uma declaração, por exemplo. Ela será obrigada a fazer em algum momento, até porque em algum momento ela vai precisar dessa certidão e não vai tê-la. E o fato de fazê-la atrasada, então não fez como deveria ter feito, fazê-la atrasada, vai implicar uma multa, que no mínimo, infelizmente, é salgada, R$ 165,74. Então essa vai ser a multa mínima, na verdade é um percentual sobre o imposto devido. Tá? Mas no mínimo será esse valor, ou seja, já começa por um valor bem salgado. Mauro, se o cidadão caiu na malha fina, ele também fica com esse cadastro negativo ou não se enquadra nisso? Não, a malha fina não necessariamente significa que ela teve um erro e está devendo alguma coisa para a Receita. Às vezes é meramente um problema de preenchimento indevido da declaração ou alguma coisa que vai ter que ser esclarecida a posteriori. Então, cair na malha, a gente chama de malha fiscal, não chama de malha fina. Cair na malha fiscal não transforma a certidão da pessoa em positiva, apenas cria que ela tem uma pendência. E hoje a pessoa consegue, ela em casa, ela não tem que vir à Receita para esclarecer por que ela está na malha fina, ela consegue criar um código de acesso no site da Receita Federal, na internet, usando os números das declarações, das duas últimas declarações dele, que a gente chama de ECAC, o Centro de Atendimento ao Contribuinte, CAC, e de eletrônico. Ele entra no seu ECAC e vê a razão de que ela está nessa malha fiscal. E ela consegue, então, se autorregularizar. Ela vai ver por que a Receita está botando dúvida no que ela declarou, ela vai retificar se for necessário, ou se auto-intimar a apresentar os documentos antecipadamente. Ela não precisa esperar a Receita chamá-la para apresentar a documentação que às vezes é necessária para comprovar alguma coisa. Tá? Então a malha fiscal não bota a pessoa em situação de certidão positiva. Ela apenas cria um vínculo e a pessoa vai ter que esclarecer uma coisa a mais. E muitas vezes a esclarecida é simples, é muito simples. Às vezes uma retificação da declaração já resolve tudo. A propósito de malha fina, Mauro, me parece que os instrumentos de controle hoje são muito eficazes por parte da Receita Federal, né? Sim. Cruzando o CPF, cruzando o que tem de cadastro, não só com relação a imposto de renda, mas a Receita consegue hoje ter é muito difícil, ou pelo menos é cada vez mais difícil a sonegação no país, não? Com as notas eletrônicas e por aí vai. Com movimentação de cartão de crédito, tem uma série de fontes de informações que a Receita usa, cruzamento de informações, essa é a palavra-chave aí, que se cruza informações que a Receita tem diretamente das declarações que a pessoa física faz, que as empresas declaram do que pagaram de rendimentos e ou retiveram de impostos, que os médicos, planos de saúde, hospitais declaram suas declarações, a DMED, a declaração das entidades médicas, que os cartórios declaram, que a gente falou aí do ganho de capital, os cartórios também declaram quando tu comprou um imóvel, a que valor foi comprado e ou vendido. Então tem muitas fontes de informações. A tua movimentação financeira, quando tu compra regularmente com cartão de crédito, aquilo ali também está sendo observado. As empresas têm que informar, as operadoras de cartão de crédito informam a movimentação que tem, os bancos informam a movimentação financeira. Então às vezes a pessoa está declarando que ela tem, sei lá, 5 mil de ganho mensal, sei lá, 60 mil no ano, e tu vê uma movimentação de cartão de crédito de 10, 15 mil, ou seja, não tem nada a ver a movimentação que ele está conseguindo comprar com cartão, não é compatível com aquilo que ele declara que é o rendimento que ele tem. Então tem muita informação, o cruzamento
e os computadores, a evolução tecnológica é muito pesada, os computadores são cada vez mais sofisticados, mais velozes e conseguem trabalhar com cada vez mais dados. E a Receita Então, Federal, né, Maura? A Receita Federal tem um programa especial, se chama no programa, como é que é? A Águia, né? É um programa que a Receita Federal tem, que ela consegue pegar esses Fazer dados, isso. trabalhar Sim, esses dados, ela né? tem como cruzar informações sim. de diversas fontes, ver o que como é que o cartório informou, o que o médico informou, o que o... São softwares de inteligência, imagina. Software de inteligência. Claro. Como é que chama? É uma verdadeira data fishing, é uma espécie de pescaria de informações. Tu vai juntando esses dados e vai cruzando, vendo a compatibilidade com números, com os diversos números que tu está disponíveis. E esse momento agora da declaração é um momento muito importante, porque além da gente fazer a declaração, né, ajudar o contribuinte a fazer a declaração, a gente consegue orientar e falar sobre isso, né? Falar dessa questão dos cartões, falar dessa importância da organização da vida da pessoa, né? Então, assim, é um momento, além de tu estar fazendo a declaração, de estar... é esse momento mesmo de estar conversando com as pessoas, com o contribuinte. Uma dúvida também que algumas pessoas ainda têm e perguntam é o seguinte, o sujeito ele declara o imposto de renda, mas esse imposto já foi pago, já foi declarado na fonte, está retido. Muitas vezes está retido. Mas o trabalhador tem na carteira ali, ele tem um percentual que é... Tem um desconto já na fonte, a própria empresa então ele só faz a declaração mesmo. Então o que acontece efetivamente é mais ou menos por aí. Ao longo do teu ano, ao longo de 2016, as pessoas receberam seus salários, suas diversas fontes de renda que seja, e boa parte daquilo que ele tinha que pagar de imposto ele já fez. O que ele está fazendo agora em 2017? Relativo àquilo que ele ganhou em 2016. Então, entre março e abril, ele está fazendo o que nós chamamos, a Receita chama de declaração de ajuste anual. Apenas ele vai mostrar, vai formalizar, declarar, essa é a palavra, aquilo que ele recebeu, para que se ajuste, para verificar se aquela retenção foi suficiente ou não, e aí talvez se não foi suficiente ele vai pagar um imposto, ainda um pouco mais de imposto, e se foi suficiente, que acontece com boa parte da população, inclusive ele vai ter a restituição, é nesse ajuste anual que ele tem a possibilidade de ter essa restituição. Até uma coisa que a gente não mencionou, mas aproveitando a tua pergunta, para muita gente que não é obrigada a fazer a declaração, mas ela teve, por exemplo, em alguns meses, valores de rendimentos que deram margem a ter uma retenção na fonte, se ela não fizer a declaração, ela não consegue pedir a restituição, porque a declaração é a forma de pedir a restituição. Então, para muitas pessoas, muito contribuinte, ele tem a possibilidade, ele tem o direito de fazer a declaração, ou seja, ele não é obrigado, ele tem o direito de fazer a declaração como forma de pedir restituição daquilo que foi retido. Porque é através da declaração que a Receita sabe, olha, realmente eu retive o que não precisava ter retido, vou devolver. Ou seja, para muitas pessoas vale a pena fazer a declaração. Mesmo que não obrigatório. Mesmo que não obrigatório. E a pessoa que não era obrigada a fazer a declaração e a faz em qualquer tempo, até 5 anos depois da data que ele deveria ter feito, ela não tem multa por atraso, ela na verdade não tinha obrigação, e ela vai pedir essa restituição, e essa restituição vai ser feita com correção desde a época que ela tinha que ter recebido de volta, desde abril de 2017, se ela pedir até 5 anos de agora, ela ainda vai ter direito a receber com a correção da taxa Selic, essa mesma taxa que a gente vê o Jornal Nacional lá, por exemplo, a pessoa divulgando, o Banco Central se reuniu para a nova taxa de juros do Brasil. Essa correção da taxa de juros é aquela que a gente aplica quando vai fazer a restituição. A forma é exclusivamente pela internet. A declaração? A forma é exclusivamente digital hoje em dia. Na verdade, tu baixa o programa no teu computador. Papel, formulário, não existe mais formulário. O formulário desapareceu 5 anos atrás. Hoje é totalmente digital. Tu pode baixar o programa no teu computador. Hoje em dia tu baixa no teu tablet, no teu smartphone, tem várias formas de declarar. A maioria das pessoas faz isso ou deixa para o contador mesmo, só passa lá as informações porque não consegue ou porque acha trabalhoso. Então o contador, o advogado, o especialista em declarações, é uma função nobre, necessária, porque boa parte das pessoas tem aquela dificuldade natural de mexer com o computador, tem desconfiança de estar sabendo interpretar corretamente ou não o programa do imposto de renda, apesar de ele ser extremamente amigável e tem sido cada vez mais fácil para quem está declarando regularmente, que vier até por lá dos formulários, o programa é cada vez mais autoexplicativo, ele tem uma ajuda sempre disponível, ou seja, qualquer dúvida que tem uma certa parte da declaração, se tu for na ajuda daquela parte, ele te dá um monte de opções diferentes, como é que funciona. Aquela opção, por exemplo, da declaração simplificada ou a completa, uma pergunta que muitas vezes a pessoa tem, vem cá, eu faço a completa ou a simplificada?
O programa hoje te mostra as duas opções simultaneamente, tu tá fazendo a tua declaração. Qual é a diferença entre a completa e a simplificada? Desculpa aí, não foi explicado. Então, a declaração completa é aquela em que tu declara todos os teus rendimentos e as tuas fontes de pagamento, as tuas fontes de despesa, tuas possíveis deduções, todos os pagamentos efetuados. O que a gente chama de declaração completa, porque tu tem toda a declaração, só que como tem que declarar todos esses pagamentos efetuados, que podem ser as tuas deduções, isso tu talvez lá na frente tenha que comprovar, então tu tem que guardar esses comprovantes. Ou seja, é aquela que tu pode abater mais coisas do que se vier simplificada. A simplificada te dá é mais simplificada nesse sentido. Tu não tem que ter comprovantes. Só que como tu não tem que ter comprovantes das despesas que tu está alegando, das deduções que tu estás alegando, ela tem um limite máximo de dedução, que é máximo 20%, só que limitado a um máximo de 16 mil reais. Então, na verdade, para quem ganha até 80 mil reais, pode ter vantagem, de repente, fazer pela declaração simplificada. Mas o programa, conforme tu vai preenchendo ela, se tu botar todos os teus possíveis pagamentos que podem implicar em deduções, ele está sempre te mostrando qual das duas é vantajosa. Ele está te mostrando no cantinho esquerdo da declaração que ele está fazendo ali, tu vai estar vendo lá, puxa, nessa aqui eu estou tendo uma restrição de 500 reais, nessa aqui eu estou tendo de 700, vou optar pela de 700. Tá? Então, a opção é feita em qualquer momento, até o momento da transmissão. Então, a partir do momento que tu transmitiste a declaração e a Receita recebeu, realmente, a partir daí tu não consegue mais reverter. Então, a pessoa ela não deve transmitir enquanto não tiver certeza de qual é o melhor resultado para ela. Tá? Então, a completa, tu bota as tuas deduções. Na simplificada, tu não precisa botar as deduções, o sistema vai fazer um abatimento automático de um valor máximo, limitado a 20% ou aquele valor. Por tal motivo, a gente costuma fazer a declaração, né? Chama o cliente novamente, mostra a declaração, ele analisa junto a declaração e ele escolhe a melhor opção. Qual a opção? Senhor, temos mais perguntas? Temos. O José Carlos, do bairro Aeroclube, pergunta: a tabela do imposto, ela é justa? Quem ganha mais, paga mais? A tabela é progressiva, então realmente conforme a faixa de renda vai subindo, a alíquota que tu pagas é maior. Então começa lá em 7,5% e vai até 27,5%. Um abatimento, para que não seja também o cara que passou de R$1 a mais ou a menos, vai pular de uma tabela para outra. Não, existe um abatimento à parte mínima que garante que existe uma certa progressão. Se a tabela está sendo corrigida de maneira justa ou não é um outro questionamento. Tá? Então, ela é progressiva, ou seja, aumenta a alíquota que tu paga de imposto conforme tu aumenta a tua renda. O que muita gente questiona é se essa tabela está acompanhando a inflação. E aí talvez é o que a Lúcia O ministro Henrique Meirelles vai participar aqui, um dia desse responde. Responde melhor essa pergunta aí. Na verdade, é um dos grandes questionamentos, né? O Sescom também tem debatido bastante sobre essa questão da tabela, ela vem há muito tempo defasada. E por isso é um dos motivos, né, que as pessoas procuram, pessoas que antes não precisavam fazer a declaração. E hoje o número de declarantes tem aumentado ano a ano, porque a tabela não está sendo corrigida de maneira que acompanhe a evolução dos salários. Acho que o Mauro consegue acompanhar lá pelo próprio sistema, né, cada vez mais pessoas declarando. Isso também tem um pouco a ver com a tabela, né, que as pessoas estão ganhando mais, né, que foram promovidas. A tabela não está acompanhando a própria inflação, ela está sendo corrigida abaixo, talvez, da inflação, e os salários, mal ou bem, estão acompanhando mais ou menos a inflação. Então a pessoa acaba entrando na faixa tributável sem ter tido realmente uma grande promoção salarial. Eu só tenho que te fazer uma pergunta, aliás, algumas perguntas relacionadas a um tema super importante, porque as pessoas, e aqui tem um tabu ainda, as pessoas têm dúvida com relação a isso, podem destinar parte do seu imposto de renda para fundos e entidades. Explica pra gente como é que funciona então, e como esse dinheiro pode ser bem empregado. Leandro, olha só, existe sim essa possibilidade e a gente vem a cada ano trabalhando mais essa questão, a possibilidade de doar parte do imposto devido, né, para as entidades. Falando assim um pouco aqui de Montenegro, da nossa região, e depois o Mauro vai complementar com os números, né? Os números são muito interessantes. Então, assim, agora nessa fase da declaração de ajuste, temos a possibilidade de doar 3% do imposto devido para as instituições, né? E essa campanha ela é uma campanha nacional, ela é uma campanha estadual e a campanha aqui dos municípios, né?
Então é muito interessante. Nós mesmos profissionais antes a gente não se dava conta dessa possibilidade, né? E no momento que a gente começou a ver os números, a se inteirar, o SESCOM participa junto com a comissão da primeira-dama do Estado, né, da ação social. Foi a partir daí que a gente começou a se motivar, né, a entender dessa importância da doação para o imposto de renda. Os números realmente sim, são números muito expressivos. E que tem um potencial enorme ainda, que poderia ser enorme. Em utilizado. 2015, 300 milhões foram embora, que poderiam ter ficado no nosso estado. Nosso estado, nossos municípios, né? Tá. Então, a primeira coisa importante, Lúcia, não é um valor que a pessoa paga mais, não. É até 3%. Então, ao invés de doar 100% do imposto que ele dá para o governo, ele destina 3% disso para fundos que vão direto para projetos aqui em Montenegro, por exemplo, para beneficiar inclusive entidades como a Fundarte, como a APAI. A APAI, o município tem o fundo, né? Fundo da Criança e do tem o Fundo da Criança e Fundo Adolescente, que trabalha muito bem, está muito bem organizado. E uma questão assim, a gente está falando agora deste momento, que é o momento da declaração de ajuste, né? Isso. Mas o importante, Leandro, é que a gente pode estar fazendo isso durante o ano. Perfeito. E com a possibilidade de estar doando 6%. E como faz? Pode fazer através de doações mensais para o fundo, né? A qualquer momento do ano. A qualquer momento do ano. Ou em dezembro, né? Você faz uma estimativa, mais ou menos, do imposto e faz o depósito, faz a doação. Procura a receita? Não é necessário procurar a receita. Procura o fundo da criança e do adolescente, ou o fundo do idoso, ou o programa de cultura, então tem o programa do audiovisual, tem vários programas diferentes, ou fundos que, recebendo esses valores, tu vais poder usar no ano seguinte para bater no teu imposto devido, não é até no teu rendimento, é no teu imposto diretamente. É uma questão mensal. É uma questão mensal ou anual. Pode fazer esporádica. É uma opção tua. A sistemática realmente, como diz o Mauro, é uma opção de cada contribuinte, né? Mas assim, o que a gente mais agora vem trabalhando é essa questão dessa possibilidade. Existe sim a possibilidade. Ela é importante, ela é muito importante. Imagina quantas entidades, né? Eu conversei outro dia com a responsável do fundo aqui, da criança e do adolescente em Montenegro, e ela me comentou, Lúcia, 2016 e 2017, esse fundo vai ser mantido exclusivamente pelas doações. Então, imagina a importância, né? Essa importância da gente estar trabalhando para isso, né? É só uma questão de mobilização, né? Mesmo, né? Porque não custa absolutamente nada. Existia um tabu lá atrás, que cairia na malha fina. Isso não é verdadeiro, né? Hoje, como eu e o Mauro estávamos conversando outro dia, justamente nessa questão, né, Mauro? Hoje a Receita Federal está do nosso lado, a Receita Federal também está trabalhando, está incentivando, né, essa questão. E o SESCOM se engajou nesse projeto, nessa campanha, apoiando o Estado e a gente apoiando a cada município. Né? Essa insegurança com relação a se esse dinheiro realmente é aplicado é até o contrário, porque a gente sabe que tantos recursos se perdem em Brasília que pelo menos aqui a gente vê o trabalho que é desenvolvido na Fundarte, com espetáculos, com materiais para alunos, muitas vezes carentes. Quantas crianças na APAI, né? Quantas crianças são beneficiadas? Né? São 20 e poucas entidades beneficiadas aqui que no podem no nosso município. Fala, Pri. Eu gostaria só de fazer um adendo, porque a Fundarte criou uma comissão interna para justamente mobilizar as empresas e explicar para os empresários essa questão da doação, porque ela é muito simples e muitas pessoas elas acabam não sabendo o quanto elas podem ajudar. Então, eu faço parte dessa comissão, porque além de estar aqui na TV, eu também sou vice-diretora de comunicação da Fundarte, e a gente consegue, através dessas doações de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, a gente consegue dar condições de estudo para muita criança, porque acaba colaborando com o nosso orçamento para, como o Leandro falou, realização de espetáculos. Nós temos 2 projetos que são mantidos por uma empresa aqui do nosso município que atende muitas crianças carentes. Então, é graças a esse valor que seria destinado para a União que fica no município. Então, é uma possibilidade muito interessante. Rapidinho, porque o programa é horrível. Lúcia, sobre esse assunto, algum último recado, alguma coisa que tu queria frisar que é importante? Não, eu gostaria assim que todos os profissionais da área contábil, né, e também os contribuintes que pensassem
que vale a pena, né? Vale a pena essa Investimento doação. social, Esse né? investimento social. O Mauro vai trazer um número agora, que é um número, ele é assustador, mas ele é encantador. Fala, né, Mauro, Mauro? Para rapidinho. vocês terem noção, vou usar os dados que nós temos lá de 2015, foram arrecadados no município de Montenegro aproximadamente 50 milhões de reais do imposto de renda à pessoa física. Legal. E pode ainda crescer bastante. 50 milhões de reais é o imposto de renda. Então, ou seja, o imposto devido pelas pessoas, aquilo que elas tiveram na fonte ou tiveram que pagar mais, foi 50 milhões de reais aqui no município. Certo. Se todos doassem 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente, nós teríamos R$1,5 milhão de reais diretamente para o Fundo da Criança e do Adolescente. E se a gente pensasse no ano todo, se a pessoa não esperasse apenas a declaração do ano, que agora eu só consigo doar, nessa declaração de ajuste, só consigo doar 3%. Mas se eu tivesse feito ao longo do ano todo, eu poderia complementar com os 3% agora, mas podia ter doado no total 6%. Então não é R$1,5 milhão, nós estamos falando de 3 milhões que podiam estar voltados para a entidade Simples e fácil. da cultura. Qualquer dúvida, consulta a Receita, os próprios contadores, contabilistas sabem disso, né? Aberto. Reforçando o prazo, 28 de abril é o último 28 dia. de abril, 23 horas e 59 minutos, não podemos E passar 59 segundos, não deixem para a última hora. Não deixe para a última hora. Priscila, Última hora obrigado. tem o risco de não conseguirmos receber. Estamos correndo porque o programa é ao vivo e a gente tem Isso. horário político agora. Muito obrigado, Leandro. Boa noite, Mauro. Boa noite, Lúcia. Muito Foi obrigado. muito bacana participar do programa. Mauro, muito obrigado, estamos à disposição da Muito Receita, obrigado. tá? Estamos à disposição também para o público e para vocês todos. Muito obrigado. Lúcia, nós também à disposição, tá? Qualquer Muito esclarecimento, obrigada conte com a mais uma gente. vez. Obrigada. Todos que nos acompanham, uma excelente noite. Nós voltamos semana que vem, 8 horas da noite, com mais um Cultura Debate. Até lá.